noite, por mais um dia que nós podemos estar na casa do Pai, na presença do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite, amém? Pega a tua Bíblia, abra ela no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Estamos trabalhando, amados, esse tema que tem trazido bênção para as nossas vidas, que tem trazido bênção para a igreja, que tem tocado nos corações, que tem transformado vidas. Perdoe e seja perdoado, amém? Então, prepara o teu coração para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, para aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Amém? Versículo 1 nos diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Também eu não condeno. Vá e não peque mais. Fecha os seus olhos por um instante. Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença neste momento. Nós abrimos, Pai, o nosso coração para nos render, para te adorar e para te buscar neste momento. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo toque na nossa mente e no nosso coração, para que possamos realmente nos quebrantarmos diante do Senhor, de estarmos, Pai, prontos para sermos tocados, para sermos impactados e para sermos transformados. Que possamos, Pai, nessa noite, Senhor, sentirmos o poder da tua presença, que possamos nessa noite, Pai, sermos tocados pelo teu agir, pela tua glória, Pai, e que possamos, Pai, sair daqui totalmente diferentes. Que nós possamos, Pai, entender, Senhor, nessa noite, o verdadeiro Evangelho de Cristo, que veio para mudar as nossas vidas. Por isso que nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, e nós te pedimos: dai-nos o entendimento, dai-nos o discernimento que nós precisamos nessa noite. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e humildemente eu venho te pedir, Senhor, usa-me e capacita-me, Senhor, conforme a tua vontade. E a igreja diga: glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, se tem uma coisa que o ser humano, infelizmente, gosta de fazer, é julgar o próximo. Infelizmente, amados, nós vemos, até mesmo no meio cristão, aonde as pessoas professam fé em Cristo, dizem ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas fazem igual ou às vezes até pior do que as pessoas do mundo. Muitas vezes, amados, as pessoas parecem que esquecem que o que Jesus Cristo nos pediu era que amássemos ao próximo como a si mesmo. E às vezes parece que Jesus nos disse para que nós julgássemos ao próximo não como a nós mesmos.
Interessante é que julga-se o outro, mas não julga-se a si mesmo. Olha-se para a vida do outro, mas não olha-se para si mesmo. Presta-se atenção no erro do outro, mas não presta atenção no seu próprio erro. Por isso, amados, que nós percebemos que parece que julgar é mais fácil do que perdoar. Parece que julgar é mais fácil do que amar. E você escutando isso que eu estou dizendo, não parece estranho? Como que julgar vai ser mais fácil, pastor? Acho que o senhor está errado. O certo seria amar, perdoar, é mais fácil que julgar. O problema, amados, é que às vezes nós não enxergamos isso. Às vezes parece que nós não entendemos o que Cristo veio fazer na terra. João capítulo 3, versículo 17, nos diz o seguinte: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Entenda que a missão de Jesus Cristo, ao estar no mundo, ao vir a este mundo, não era nos condenar. Mas a missão de Cristo nesse mundo sempre foi nos salvar. Por que que a missão dele era, amados, nos salvar? Porque sem ele nós estávamos perdidos. Sem ele ninguém se salvaria. Nenhum de nós, amados, sem Cristo chega à salvação. Não existe um na face da terra que chegue à salvação sem Jesus. E aí, amados, nós olhamos para um texto, nós olhamos para uma história, aonde Jesus Cristo está no templo, orando, ensinando, falando com o povo. E no versículo 3 a Bíblia vai dizer que os fariseus, os escribas, chegam até Jesus Cristo trazendo uma mulher que foi pega no ato de adultério, como se diz, em flagrante. E quando eles pegam essa mulher, quando eles trazem essa mulher, eles ainda colocam essa mulher no meio de todos, para que todos pudessem olhar, para que todos pudessem apontar, para que todos pudessem julgar, para que todos pudessem condenar. O interessante, amados, é que a palavra vai nos dizer que eles chegam para Jesus no versículo 4 e dizem assim: mestre, como se eles realmente reconhecessem Jesus como mestre. A fala era mansa, mas a intenção era perversa. Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante, em adultério. E aí diz no versículo 5: na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam, na lei, deveria ser apedrejada. Mas e o Senhor? O que que Jesus diz para essas mulheres? O que que Jesus diz para os pecadores? O que que Jesus diz para aqueles que erram? Para aqueles que pecam? O que que Jesus fala? O que que Jesus nos mostra? O que que Jesus nos ensina? Aqui, amados, nós não vemos eles zelando pela palavra de Deus. Não. Aqui nós não vemos eles tendo temor pelas coisas santas. Mas aqui nós vemos eles testando Jesus. O que eles queriam fazer, amados? Eles pegaram essa mulher, vamos dizer, como bode expiatório, e vamos ver o que Jesus vai fazer com ela. Porque dependendo do que ele disser, nós vamos baixar a lenha nele. A mulher era só um objeto. A mulher, amados, não é mencionada nome. A mulher não é mencionada história. A mulher não é falado nada a respeito dessa mulher. Mas ela era o ponto central de uma história que não se diz respeito a ela,
se diz respeito ao que eles queriam fazer com Jesus. O problema não era o ato do pecado dela. Ela estava errada? Estava. Mas eles não estavam se importando com o erro dela. Eles não queriam que ela mudasse, eles não queriam que ela se tivesse uma vida restaurada ou se arrependesse do seu pecado. Não, eles não queriam isso. O que eles queriam? Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam usar a atitude, o erro, para que o nome de Cristo fosse envergonhado, para que Jesus fosse julgado, para que eles tivessem motivo de prender Jesus. Muitas vezes, amados, quando as pessoas estão olhando para você, que é cristão, as pessoas estão apenas procurando uma brecha na tua vida, para poder falar mal do teu Deus. Muitas vezes para poder debochar da tua fé. O que nós, amados, temos que entender é que muitas vezes, amados, nós estamos dando os motivos que as pessoas precisam para falar mal do Senhor. Aí quando vão falar da igreja evangélica, eles dizem que todas as igrejas evangélicas são erradas, que todas as igrejas fazem isso. O que nós temos que entender, amados, que quem nós somos aqui, nós temos que ser na nossa casa. Quem nós somos na nossa casa, nós temos que ser aqui. Quem nós somos aqui na nossa casa, nós temos que ser no mundo. Porque é através da nossa vida que o nome do Senhor vai ser glorificado lá fora. É através da nossa vida que as pessoas vão ser alcançadas para que venham e se rendam a Cristo. Então depende do nosso testemunho lá fora, para que vidas sejam alcançadas. Porque às vezes a gente diz, eu não consigo trazer ninguém para a igreja. Mas e qual o testemunho? Qual a história? Como é que está a vida? Como é que está a casa? Como é que está a família? Isso tem que nos fazer pensar. Isso tem que nos fazer, amados, olhar e ver assim, como que eu estou? Eu não estou sendo usado para que o nome do Senhor seja envergonhado? Mas vamos voltar, amados, para a história dessa mulher. Jesus Cristo ouve o que eles dizem. E a Bíblia deixa claro, na lei Moisés ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Mas, amados, preste atenção numa coisa. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz assim: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para... Você sabe o que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que eu e você não teríamos condições de cumprir a lei. Que eu e você somos falhos para conseguir cumprir a lei como Deus determinou. Porque a lei era assim, amado, se errasse uma vez, condenava. Se pecasse uma vez, a pedra pegava. E se nós hoje tivéssemos que provar a nossa fé pela lei, a igreja estava vazia. E nós tudo apedrejado. Não é verdade? Porque muitas vezes as pessoas dizem que são santas, mas pecam nos seus pensamentos, pecam com a sua boca, pecam com as suas atitudes. E se fosse pela lei, a condenação era a morte. E muitas vezes nós estamos dizendo uma coisa que não estamos entendendo. O que Jesus estava dizendo é: este povo não tem como cumprir essa lei. Esse povo não tem como fazer com que a lei se cumpra nas suas vidas. Por quê? Porque o ser humano é falho. Nós somos falhos. Ai, pastor, eu não. Todos. Às vezes, amados, a gente tenta tapar o sol com a peneira, não é assim que a gente diz? Mas não consegue. Nós podemos, amados, estar indo muito bem, mas uma palavra errada que saiu na nossa boca já é pecado. Uma atitude, a condenação vem. Por isso que Jesus disse que Ele não veio revogar a lei, Ele veio para que a lei se cumpra. Mas a lei não veio para que se cumpra em mim e em você. A lei, ela veio e ela se cumpriu em Cristo, que foi perfeito, que não errou,
que não teve mancha, que não teve mácula, que foi considerado santo, perfeito, inocente na cruz. O inocente, o único que pagou na cruz um preço que eu e você deveríamos ter pago. Por isso que ele disse que ele não veio revogar, quer dizer, ele não veio abolir, ele não veio excluir a lei, ele veio dizer, a lei é boa, mas vocês não conseguem. Mas ele diz assim, mas eu vou cumprir por vocês. Por isso que hoje eu e você não vivemos pela lei, hoje nós vivemos pela graça. E a graça, amados, é tão boa, é tão generosa com nós, que nós pecamos e tem alguém que está lá nos defendendo. E a Bíblia nos diz que quando nós nos arrependemos, nós temos um advogado que nos defende e diz, não, ela pecou, mas ela se arrependeu. Está aqui, eu já paguei com meu sangue por ela. Está aqui, eu já paguei meu sangue por ele. Por isso, amados, que se não fosse pela graça, não existiria igreja na terra. Porque todos estariam condenados. Porque não existe um justo para que conseguisse cumprir a lei. Por isso que quando eles apelam para a lei, por isso que eles dizem, olha, a lei dizia isso. Mas olha o que Jesus faz. Versículo 6. Eles diziam isso, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com... Jesus se importou com o que eles falaram? Jesus deu atenção com o que eles falaram? Por quê? Não sei se algum dia você parou para pensar, por que Jesus não se importou com o que aqueles homens, que eram os representantes da lei, que eram os escribas, que eram os fariseus, que eram os estudiosos, por que Jesus Cristo não se importou? Você já parou para pensar? Porque aqueles que deveriam ser os maiores exemplos, eram os maiores pecadores. Aqueles que se julgavam os bons, aqueles que apontavam, julgavam e condenavam, eram os piores que existiam na face. Por isso que Jesus Cristo olha para eles, baixa a cabeça e segue escrevendo com o dedo no chão. E se tem uma pergunta que eu quero fazer para Jesus, é o que ele estava escrevendo? Jesus, o que o senhor estava escrevendo? Aquela hora lá que estava aquele povinho lá, o que o senhor estava escrevendo lá? Talvez Jesus pudesse estar dizendo assim, esse povo aqui fala uma coisa, mas vive outra. Esse povo aqui cuida da vida dos outros, mas não cuida dos outros. Esse povo aqui olha os pecados dos outros, mas não olha o seu. É que nem macaco, cuida do rabo dos outros, mas não cuida do seu. Talvez seja isso que Jesus estivesse escrevendo, não sei. Mas eu não sei se você tem essa curiosidade, mas se tem uma curiosidade que eu tenho, o dia que chegar lá no céu, eu quero perguntar isso. Jesus, o que o senhor estava escrevendo? Que o senhor olhou para eles, o senhor mostrou que aquela fala deles não significava nada, porque eles falavam, mas não viviam. Porque quando nós queremos, amados, cobrar, primeiro nós temos que dar exemplo. Aí nós podemos cobrar. E aqueles religiosos, amados, eles não davam exemplo. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus se abaixa e segue fazendo o que ele estava fazendo. Eles estavam, amados, tão dedicados, eles estavam tão ali, naquela de querer condenar, de querer fazer com que Jesus fizesse alguma coisa. Mas no versículo 7 ele vai nos dizer assim, ó, como eles insistiram, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra. Jesus estava dizendo, se vocês estão tão afim de condenar, se vocês estão tão afim de julgar, então comecem por vocês. Mas se nós olharmos para a Bíblia, amados, Mateus capítulo 7, versículo 1, olha o que Jesus nos ensina, quando ele está falando sobre o sermão da montanha. Não julguem para que vocês não sejam, diga comigo, não julgue, para que você não seja julgado. Agora vamos mudar um pouquinho, não julgue, para que eu não seja julgado.
Olha o que diz o versículo 2: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Próximo. Porque você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu? Você está preparado para o versículo 5? Amém? Está preparado? Então te prepara, versículo 5. Hipócrita. Jesus está falando, tá? Não sou eu, só estou lendo ali. Tira primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Vamos ficar por aqui? Vamos seguir no texto? É fácil ver o cisco no outro, e como é difícil ver uma trave no nosso próprio olho, né? Às vezes até parece que o cisco é maior que a trave. Às vezes não dá essa impressão. Nossa, mas que ciscão grande, que é maior que a trave, porque eu consigo enxergar o cisco no outro e não consigo enxergar a trave no meu. Eu consigo enxergar tão bem o erro do outro, eu consigo enxergar tão bem como a vida do outro está indo para o fundo do poço, eu consigo enxergar tão bem como a família do outro está indo para o fundo do poço, eu consigo enxergar tão bem como o outro está pecando, mas eu não consigo enxergar que eu estou fazendo a mesma coisa, ou até pior. E aí, amados, nós vamos ver Jesus Cristo nos mostrando que muitas vezes, amados, nós estamos fazendo o contrário do que Ele nos ensinou. Ele nos mostrou uma coisa, e nós dizemos que somos cristãos, mas muitas vezes fizemos o contrário. A palavra que Jesus vai e diz é para nos confrontar, é para nos fazer pensar. Lembra quando esses mesmos escribas e fariseus pegaram Jesus um pouco mais à frente e levaram a Pôncio Pilatos e disseram: esse cara aqui está causando a maior confusão, pega ele e crucifica. O que Pôncio Pilatos disse? Mas eu não estou achando erro nele, eu não estou achando pecado nele, mas crucifica. Pilatos tentou fazer de tudo para que Cristo fosse solto, mas o que eles diziam? Crucifica. O que eles pediam? Mata ele. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Se na época de Cristo aconteceu isso, se aconteceu com Cristo, vamos ver como é que está hoje. Mais ou menos a mesma coisa. Porque é bem mais fácil condenar do que ajudar. Porque a mesma religiosidade que agia na época de Jesus, age hoje no meio cristão. A mesma dureza de coração que existia na época de Jesus, existe hoje. A mesma falta de amor, a mesma falta de perdão, a mesma falta de empatia que aconteceu na época de Jesus, acontece hoje. Então não é muito diferente daquilo que Jesus viveu. Às vezes, amados, parece que essa religiosidade, essa dureza de coração, essa falta de amor, essa falta de perdão, fala mais alto do que o amor de Deus. Parece que isso, às vezes, amados, tem um peso maior do que a voz de Deus. É como se isso chegasse ao ponto de sufocar o que Deus nos pede. E muitas vezes as pessoas estão seguindo aquilo que não agrada a Deus, do que seguindo aquilo que Deus nos pede. E se nós olharmos, amados, se nós pararmos para dar uma olhadinha, nós já temos um padrão deixado por Deus. Amém? E o interessante desse padrão deixado por Deus é que já foi comprovado em Cristo. O que Deus nos mostrou na sua palavra, Cristo pegou e viveu. O que nenhum de nós conseguia fazer, Cristo trouxe para Ele e fez. Ele nos provou, amados, que nós não precisamos ser religiosos para adorar a Deus.
Ele nos mostrou, amados, que por pior que as pessoas nos tratem, nós não precisamos ficar duros de coração. Que independente da situação, amados, que o amor fale mais alto, que o perdão fale mais alto. Isso foi o que Deus falou e que Cristo provou que é possível. É o que muitas vezes, amado, está faltando nós colocarmos em prática, de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, de buscarmos a face deste Deus. Mas o texto segue dizendo, volta lá, quem de vocês estiver sem, diga, sem pecado, significa zero. Então, com quantos pecados nós conseguimos entrar no céu mesmo? Zero. Quem tiver sem pecado, seja o primeiro. Jesus não disse para que eles não atirassem pedra. Às vezes as pessoas dizem assim, não, Jesus não deixou que eles atirassem pedra. Não, Jesus disse, pode atirar. Mas a regra para vocês apedrejar, que nenhum de vocês tenha pecado. Então, se você quer pegar uma pedra e atirar, tudo bem, mas que você não tenha pecado. Se você estiver sem pecado, você pode pegar uma pedra e tacar nela. Não foi isso? Se nós olharmos o texto, se nós interpretarmos o texto, foi o que Jesus disse. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês que não tiver pecados, pode pegar a primeira pedra e assim vai na sequência. Mas quando eles ouvem isso, era o que eles queriam. Quando eles chegam até Jesus, eles queriam que Jesus Cristo trouxesse isso para o amor? Não. Eles queriam que Jesus Cristo colocasse em prática o perdão? Não. Eles queriam que Jesus praticasse a lei. Vão matar. Versículo 8. Inclinando-se novamente, continuou a escrever. Presta atenção, amados, por isso que eu quero perguntar para Jesus. Porque era tão interessante que ele estava escrevendo no chão, eles chegaram, incomodaram ele, ele falou, deu uma mega de uma lição de moral neles e voltou. Já pensou se ele estava desenhando uma casinha no chão? Vamos viajar. Não estou dizendo, mas talvez aquela casinha que ele estivesse desenhando no chão era mais importante do que a falsa religião, o falso amor, o falso interesse deles. Porque eles não estavam ali por amor àquela mulher. Eles não estavam ali para ver se aquela mulher se arrependia dos seus pecados e mudava de vida. Não, eles estavam ali porque eles queriam pegar Jesus. Mas eu ainda vou descobrir o que Jesus estava escrevendo no chão. Vou. Ainda bem que a minha esposa disse que tomara que demore bastante. Então isso significa que ela quer que eu fique bastante tempo aqui. Isso é bom. Mas eles ouvindo essa resposta, nem sempre o que a gente ouve de Deus é o que a gente quer ouvir. E Deus muitas vezes, amados, é perito nisso, porque às vezes Deus nos dá umas lambadas, que eu vou dizer, a gente sai torto da oração, porque a gente chega cheio de pompa, e Deus, baixa a bolinha aí que tu não é nada, tu só é alguma coisa porque eu estou deixando, tu só está fazendo alguma coisa porque eu estou permitindo, porque se eu retirar minha mão, tu não é nada. Às vezes a gente se acha bom demais, e a gente não é. Bom é quem nos usa. Bom é o nosso Deus, que olha para nós e vê misericórdia de nós, vê algo de bom para dizer assim, vou usar isso aí mesmo. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Aqueles que chegaram acusando, aqueles que chegaram querendo, agora tem que sair. Um olha e sai, o outro olha e sai também, o outro aproveita que um deu um passo para trás, já dá dois, e vai saindo. Porque muitas vezes, amados, quem é que tem espelho em casa? Todo mundo tem? O nosso maior julgador é aquele que está lá no espelho. É quando nós chegamos diante do espelho e nós olhamos para aquela imagem, e aquela imagem muitas vezes nos faz assim, tu
às vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, acho que eu preciso mudar. Acho que eu preciso ser diferente. Aquele é o nosso maior julgador, amados. É quando nós olhamos para nós mesmos e nós percebemos que nós precisamos mudar. Porque quando chega alguém e diz para nós que nós precisamos mudar, normalmente a pessoa não aceita. Mas quando a pessoa recebe uma lambadinha de Deus, assim de leve, e aí ela olha no espelho e ela diz assim, nossa, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Nossa, eu estava falando do fulano, mas eu sou 500 vezes pior do que ele. É nessas horas, amados, que a gente começa a colocar o dedo na consciência e começa a parar para pensar como é que estão as nossas atitudes. É nessas horas que nós olhamos para a nossa vida e nós começamos a passar um filtro que muitas vezes nós só passamos na vida dos outros. É começar a olhar para nós. É começar a trazer o Evangelho para a nossa vida. Porque cada um tem que viver o Evangelho para a sua vida. Eu pego o Evangelho de Cristo e trago para a minha vida. A minha esposa pega o Evangelho de Cristo e traz para a vida dela. Mas como que eu vou querer julgar ela em algo se eu estou fazendo igual? Eu não tenho moral nenhuma. É a mesma coisa você ir chamar a atenção do teu filho se você está fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. O teu filho vai te respeitar? Por quê? Porque os filhos seguem um exemplo dos seus pais. Então muitas vezes, amados, a nossa repreensão não está tendo sentido por causa disso. Nós temos que parar, amados, e olhar. A Bíblia diz que eles ouviram e foram saindo um por um, porque eles perceberam. Eles tiveram um choque de realidade. Nós estamos aqui com uma mulher adúltera, mas nós somos piores do que essa adúltera. Nós estamos fazendo coisas piores do que essa mulher. Por isso que eles vão e eles se retiram. E aí a Bíblia vai no próximo versículo, diz assim: e levantando-se Jesus, perguntou àquela mulher: mulher, onde estão eles? Quem? Os acusadores. Cadê os teus acusadores? Ninguém condenou você? Próximo. E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: também eu não. Porque a missão de Jesus nunca foi nos condenar, amados. Graças a Deus. A missão dele nunca foi olhar para a nossa vida e nos condenar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Mas a missão de Cristo na nossa vida é quando ele vê o erro, é quando ele vê o pecado, ele vai lá e usa o Espírito Santo para começar a nos incomodar. E a gente começa a olhar para algumas atitudes e a gente diz assim: isso aqui eu preciso mudar. E aí ninguém nos falou, aí ninguém nos corrigiu, ninguém nos chamou atenção, nem o pastor falou nada, mas a pessoa fica pensando assim: mas isso aqui está errado. Começa a vir aquele desconforto. Alguém sabe do que eu estou falando? Começa a ficar aquela coisa desconfortável dentro da gente. Aí chega uma hora e a gente diz assim: mas isso aqui eu preciso abandonar. Não, essa atitude eu não posso ter mais. Não, esse pensamento, não, isso aqui não pode mais fazer parte da minha. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Você está entendendo? É quando, amados, nós começamos a olhar e entender que Cristo é o exemplo que eu e você nós temos que seguir. É quando nós começamos a olhar e ver que Ele veio com uma missão específica: nos salvar. Por isso que Ele diz para essa mulher: também eu não condeno. Vá. E aí Ele diz assim: e não. O que Ele estava dizendo? Você pecou. Você errou. A tua atitude foi errada. O que você fez não é o certo. Então vá e não faça mais. Errar é humano, mas diz o ditado que permanecer no erro é. Pois é, e às vezes a gente sabe disso e não faz. Aí é burro ao quadrado. Não estou te chamando de burro. É só que se errar e errar de novo, fica difícil. Você está entendendo, amados, que Jesus Cristo está dizendo para essa mulher: você cometeu um pecado, como qualquer um de nós pode cometer. Você errou,
No adultério, você pode ter errado numa palavra, você pode ter errado em qualquer outra área. E Jesus está dizendo assim, ó, aprendeu a lição? Então agora vai e não peca mais. Ah, mas não peca mais. Errou, erra uma vez só. Nessa área você não peca mais. Que sirva de lição que você fez e mude e não faça mais. O pecado, amados, nós vamos olhando para ele e vamos tomando gosto e vamos caindo. E depois a gente diz assim, nossa, como é que isso aconteceu? É porque a gente permitiu. O que Jesus estava dizendo para essa mulher, vá e não faça mais, para que ninguém mais te acuse. Desfruta do que a graça está te alcançando. Desfruta daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor, Ele não veio nos condenar, mas Ele veio para nos amar. Ele veio para nos perdoar. Ele veio para nos salvar. O Senhor, amado, Jesus Cristo, Ele quer hoje que nós venhamos fazer a mesma coisa. Porque a Bíblia nos ensina, amados, que o que nós damos, nós recebemos. Então, quando eu condeno, eu estou pronto para ser condenado. Quando eu julgo, eu estou pronto para ser. Mas a Bíblia diz que quando eu amo, eu estou pronto para ser amado. Quando eu perdoo, eu estou pronto para ser perdoado. É isso que a palavra nos ensina. Sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Atire a primeira pedra. Quem é que quer ser o primeiro? Não precisa se retirar. É só pensar. Muitas vezes, amados, nós estamos perdendo a oportunidade de praticar o Evangelho de Cristo, quando nós deveríamos estar amando como Jesus me amou e te amou. Quando Ele nos perdoou os nossos erros, muitas vezes nós sabendo, amados, que o que nós estávamos fazendo era errado, e nós fomos assim, mesmo assim ir lá e pecamos. Mas aí a gente se arrepende, pede perdão, e o Senhor vai lá e nos perdoa. E o Senhor está nos dizendo, faz a mesma coisa. Perdoa também. Porque quando você perdoar, você vai ser perdoado. Aquilo que você começar a plantar, é o que você vai começar a colher na tua vida. Quando você começar a viver o Evangelho do Reino de Deus, o Reino de Deus vai começar a se aproximar da tua vida. Quando nós pegarmos a palavra do Senhor, amados, e começarmos a praticar ela, o Reino de Deus, ele vai cada vez se aproximar mais de nós. Sabia? Quanto mais nós vivermos a palavra, quanto mais nós cumprirmos a palavra, mais próximo o Senhor vai estar de nós. Porque muitas vezes, amados, o que está nos separando de Deus são os nossos erros, os nossos pecados, a nossa dureza de coração, a nossa falta de amor, a nossa falta de perdão. Nós temos falando, amados, nas últimas semanas sobre isso. Quem de nós nunca errou? Todos nós erramos. Mas a Bíblia nos ensina a perdoar. Quem de nós perdoa? Porque muitas vezes nós só queremos ser perdoado, mas não perdoamos. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos tratem bem, mas nós não estamos tratando. Muitas vezes nós estamos querendo viver que as pessoas vivam um evangelho que nós não estamos vivendo. Então é fácil eu ir olhar para a vida do fulano e dizer assim, o fulano lá está com a vida toda errada. E a tua, como é que está? Como que nós estamos? O Senhor, Ele nos deixou, amados, um exemplo, que eu e você, nós temos que pegar e viver. É eu e você olhar para a nossa vida e dizer assim, eu posso ser melhor do que eu estou sendo. É nós olharmos, amados, para nós, sem olhar para ninguém. É olhar para nós e para Cristo e dizer assim, eu posso ser melhor do que eu estou sendo.
Eu posso ser um cristão melhor. Eu posso ser uma cristã melhor. Eu posso realmente ser a diferença aonde eu estiver. Porque as pessoas, amados, não querem ouvir um evangelho da nossa boca. Eles querem ver um evangelho nas nossas atitudes. Presta atenção nisso. As pessoas estão cansadas de ouvir um evangelho que não condiz com as nossas atitudes. Não basta eu dizer que eu sou da igreja, não basta eu dizer que eu estou numa igreja, não basta eu dizer que eu sou cristão, se eu não provar através das minhas atitudes que eu sou cristão. É quando eu olho e digo, se é isso que a Bíblia me ensina, é isso que eu faço. Se é isso que o meu Senhor pede, é isso que eu vou viver. Então, quando as pessoas olharem para mim, elas vão dizer, esse é um cristão de verdade. As pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão querer caminhar do lado de você. Não por aquilo que você está falando, mas elas vão querer estar perto de você, suas atitudes. É quando o teu evangelho, das tuas atitudes, fala mais alto do que o evangelho das tuas palavras. Discurso bonito, amados, está cheio. Pregador que fala bonito, tem uns quantos. Mas fala bonita não leva ninguém para o céu. É as nossas atitudes. É a prática disso aqui que vai nos determinar para onde nós vamos. É quando Cristo olha para aqueles e diz, se vocês não tiverem nenhum pecado, então que atirem a primeira pedra. Se vocês estão julgando, então é porque vocês estão com a vida de vocês em dia. Se vocês estão condenando, é porque vocês não têm nenhum tipo de condenação. Então vocês podem fazer. Mas quando eles ouviram isso, eles perceberam que talvez os pecados deles eram muito piores do que aquela mulher adulta. E Jesus não estava passando a mão na cabeça daquela mulher, não. Jesus não estava condizente com o pecado dela, não. Jesus disse para ela, vá e não peque mais. O que ele disse? Você é uma pecadora, mas aprenda a lição, vai e não peque mais. A mesma coisa que Jesus faz comigo e com você. Olha para mim, olha para você e diz assim, não peca mais, não erra mais. Você falhou no teu casamento, não falhe mais. Você errou, você ofendeu, você magoou, peça perdão e não faça mais. Porque não adianta pedir perdão hoje e amanhã fazer a mesma coisa. Não adianta hoje cometer um erro, chegar na igreja, Senhor me perdoa, amanhã cometer o mesmo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Lembra do que aconteceu com Judas. Traiu Jesus, não se arrependeu, sentiu remorso, foi e se enforcou. Porque o remorso, amados, ele nos corrói por dentro. O arrependimento, ele nos limpa. E nos aproxima de Deus novamente. O que Cristo fez naquela cruz foi para nos dar uma segunda chance. Não desperdiça. Te coloque em pé. Fecha os teus olhos. Vai falando com Deus, igreja. Vai colocando a tua vida diante do Senhor. Vai abrindo o teu coração para Ele neste momento. Talvez, amados, hoje é uma noite de nós olharmos para nós, de nós nos examinarmos, de não pensarmos nesse ou naquele, naquilo ou naquela. É nós olharmos para a nossa vida e dizer assim, Senhor, eu tenho falhado contigo. Eu tenho falhado com a tua palavra. Eu tenho pecado. E tenho pecado de novo na mesma área. Eu tenho errado e persistido no erro. Essa é a noite, amados, para nós olharmos para nós. Talvez da mesma maneira como Jesus Cristo fez com aqueles escribas e fariseus.
Se você não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Jesus começa a dizer para mim e para você nessa noite. Começa a vasculhar o teu coração. Começa a tirar de dentro de você todo o pecado. Tudo aquilo que está acabando com a tua vida. Tudo aquilo que está acabando com a tua casa. Tudo aquilo que está acabando com a tua família. Tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Começa a tirar da tua vida. Porque muitas vezes, amados, nós podemos estar dentro de uma igreja e acabando com a nossa família, acabando com o nosso casamento, acabando com os nossos filhos pelas nossas atitudes. Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, nós conhecemos o Evangelho, mas estamos pecando contra aquele que veio para nos salvar. Ao invés de estarmos nos aproximando dele, nós estamos nos afastando. Essa é a noite, amados, para você, para eu, para cada um de nós, nos examinarmos, de pedirmos perdão, nós, pelos nossos erros, de reconhecermos os nossos pecados e as nossas falhas, e sermos perdoados por Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, toca em cada vida que aqui está. Ministra, meu Deus, em cada coração. E traga o peso do pecado aos nossos corações. Para que nós possamos sentir que nós precisamos realmente mudar. Para que nós possamos verdadeiramente nos arrepender e termos a nossa vida mudada pelo Senhor. Que nessa noite nós possamos ser confrontados pelo Senhor, confrontados pelo Teu amor, confrontados pela Tua graça, confrontados pelo Teu perdão, e termos a nossa vida mudada, de realmente vivermos, de desfrutarmos o verdadeiro Evangelho do Reino de Deus. Por isso toca em nós, toca no nosso coração, toca na nossa mente, e nos perdoa, mas que verdadeiramente nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas falhas. Que haja, Senhor, em nós um verdadeiro arrependimento, um desejo de mudança, o desejo de viver segundo a Tua palavra, no nome de Jesus.